aqui no Guarujá. A Diva é médica, é uma pessoa muito estudiosa. E aí nós conversamos para ela fazer uma matéria comigo. Por que que o esporte é fundamental na vida de todos nós? Nós estamos numa cidade maravilhosa, que tem todos os esportes que vocês podem fazer. Então ela vai fazer um resumo para vocês entenderem o porquê que o esporte é importante. Diva, muito obrigada por ter vindo, como sempre. Eu que agradeço. E ela vai explicar ipsis literis, porque mais ou menos não resolve. Tudo meia boca não resolve, tem que ser inteiro. Então, por favor. Boa tarde a todos, boa noite. Eu não meu sei boa quando- tarde, meu boa noite. Meu boa tarde, boa noite. Então, por que é importante o esporte? O que traz pra gente o esporte? Traz a movimentação do nosso organismo. Os músculos, o coração, o pulmão, a coordenação motora, a mobilidade. Então, tudo isso vem dentro do esporte. vem Mais o dentro do pacote da exercício. sociabilização. Isso. Então nós temos o quê? Por faixas de idade, nós temos coisas interessantes para discutir. Então a criança precisa do esporte? Sim. Sim. Por quê? Porque ela está crescendo, então o crescimento, os ossos, os músculos, a sociabilidade que ela tem com os colegas, o sentido de disciplina, de trabalho em equipe e o bem-estar, principalmente mental, faz parte da criança saudável. Então isso é certo, por exemplo, uma mãe, eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, colocava as crianças para andar com 2 anos. Isso mesmo. Nadar, jogar bola, fazer qualquer tipo de esporte dentro da idade, né? Porque os professores de educação física, eles vão orientar qual a faixa de idade que Sim. você pode fazer o esporte também. Mas pequenininho pode ir para natação, porque a gente ia para natação pequenininho. Exatamente. Então é necessário que a criança faça um esporte para poder ter um bom desenvolvimento. Já na adolescência, você também tem que fortificar músculos, ossos, a mobilidade, a coordenação motora, combate ao excesso de peso, Sim. que os nossos jovens adoram, aqueles hambúrgueres, os salgadinhos de Salgadinhos. pacotes, os refrigerantes. É um veneno, né? Isso tudo vai começar a fazer o quê? Que é tudo cheio de sódio, né, os salgadinhos. Olha, tem sódio, tem carboidrato, tem aqueles Isopor. conservantes, nossa, tem de tudo, né? Tem de tudo. De ruim, né? De ruim, tem tudo de ruim. Então, na realidade, você está promovendo a sua mobilidade junto com a diminuição do peso e também do desempenho cardiovascular. Seu coração trabalha mais, seus vasos sanguíneos jogam mais sangue, se dilatam. Com a dilatação dos vasos, você baixa a resistência dos vasos. Isso vai fazer com que o sangue passe pelos órgãos de uma maneira mais adequada, levando mais oxigênio. Então, na realidade, você dá assim, o organismo seu fica muito mais fácil de trabalhar. Lubrificado. Lubrificado, é como se você engraxasse. Então ele funciona muito melhor. Isso também incluindo a saúde mental, que nós vamos falar muito disso depois. Que essa parte final é bárbara. A saúde mental. A saúde mental. Nós temos também a sociabilidade. Que é importantíssimo. Todo adolescente tem que ter um grupo de amigos. Aquele Sim. adolescente que fica mais reservado, não quer ter amigos, atenção, é um problema. Sim. Porque existe também no exercício físico o combate à depressão e à ansiedade. Sim, sim. E hoje nós estamos tendo muita depressão e muita ansiedade nos nossos Inclusive adolescentes. nessa idade de adolescente. Começa aí. Porque inclusive nós fizemos uma pesquisa que você mesmo falou, que a gente acha que todos os jovens fazem exercício. Mentira. Não é, gente. Olha só que interessante. Isso é super importante. Nós temos sedentarismos, né, em torno da população brasileira. Infelizmente, quase 50% dos brasileiros são sedentários. Então você acha que nos jovens, isso chega a quase 80 e poucos por E aí você vê um monte de gente indo para academia, que é uma parte mínima, né? Ínfima. Isso é uma parte mínima, as pessoas que se propõem a fazer um esporte ou um exercício físico. E principalmente nas cidades nossas que tem praia, você Sim. pode fazer o ciclismo, você pode fazer o surf, você Sim. pode nadar, você pode jogar bola. Paraglider, Quer parapente, dizer, você tudo tem mais. toda uma série de possibilidades, Sim. né, de fazer algum tipo de esporte e de se integrar socialmente. E
E a saúde mental, gente, saúde mental é fundamental. Inclusive, a partir daqui, na idade adulta, Sim. começa a entrar o estresse Sim. do trabalho, da faculdade, de passar muitas vezes em concurso, de conseguir o primeiro emprego. Então, E a ansiedade é enorme, né? Inclusive, porque agora nós estamos numa época que os próprios adolescentes, os meninos adultos em cidades grandes, não como aqui no Guarujá, mas aqui também, que todo mundo é cobrado de tudo no mesmo momento, porque agora é tudo instantâneo, né? Então você tem que resolver tudo na hora e achar a solução para a hora, e a pessoa quer falar com você na hora, e você tem que resolver tudo na hora. E isso causa um estresse muito grande, que nós podemos combater através do exercício. Isso, o exercício é uma porta para liberar o estresse. O que acontece quando você fica estressado? Você aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta também a adrenalina. Tá? Isso tudo vai fazer um estrago no organismo. O que acontece? O esporte alivia isso por conta de um mecanismo que eu vou contar no final. Sim, essa parte é a cereja do bolo, que é pro final. A partir do cérebro, que você tem sensação de bem-estar, você diminui toda essa reação do estresse. Então é necessário que o jovem que esteja estressado, que esteja participando de concursos ou procurando o primeiro emprego, naquelas entrevistas todas, que ele tenha a possibilidade de fazer um esporte. Posso uma coisa, interromper você? Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, você vai lembrar que na sua época, tinha um boneco desse tamanho, que era o João Bobo. Lembra do João Bobo? Então hoje, se você não tiver tempo, você coloca um João Bobo, coloca assim pendurado no seu quarto e bate nele, aí você se acalma, não é? Aí se acalma. Muitos tratam a raiva assim, né? Sim, socando. Então, todo esporte, gente, ele faz com que você melhore a sua performance física. Nós temos dois tipos de exercícios. Nós temos o aeróbico e o anaeróbico. O que é o aeróbico? É aquele que produz energia a partir do oxigênio, que é o que entra pelo ar, pelos pulmões, que vai. Isso. Que é a corrida, a natação, o ciclismo, a dança. Então, todos esses daí, esses esportes, eles melhoram a sua energia muscular a partir do oxigênio. Sim. Existe o exercício anaeróbio, que é aquele de levantar peso. Que é a musculação. Que é o de de resistência. Esse daí, ele usa como fonte de energia o glicogênio da célula, que são os carboidratos que foram trabalhados pelo organismo e estão depositados. Então, ele usa esse tipo de energia. O ideal é você fazer o exercício dos dois. Então, quer dizer, a partir do momento que você, por exemplo, você correr na praia ou andar e fazer musculação, então você está contrabalançando, fazendo os dois. Exatamente. Então você vai ter benefícios dos dois lados. E à medida que você entra na terceira idade, você começa a ter aquela perda da massa óssea, a perda muscular, que nós chamamos de sarcopenia. Você começa a ter uma série de deterioração do seu organismo em termos de cérebro, de coração, de sistema vascular. Então, o esporte e o exercício físico, eles ajudam a manter isso. Você quer dizer, primeiro você coloca na osteopenia, né? Depois na osteoporose. Isso, Você começa a perder massa muscular, que é a sarcopenia, e depois você perde, e está perdendo ossos também, principalmente a mulher que tem a sua menopausa, onde o estrógeno abaixa. Os homens também podem ter, mas as mulheres são em maior quantidade. Então, o que faz o exercício físico ou o esporte nessa idade? Benefício para os músculos, para os ossos, sistema cardiovascular, melhora a hipertensão para quem tiver, diminui a chance de ser diabético, de ter diabetes. E você começa a melhorar a sua saúde mental, que nessa idade também nós temos depressão e temos ansiedade em grande parte das pessoas. Preocupação com família, com filhos, com aposentadorias e com as perdas, né, que a gente começa a ter com a vida, né? Perdas financeiras, familiares, isso começa a pesar bastante. Na verdade, você falou uma coisa para mim antes de nós virmos para cá, em casa, que eu achei super interessante. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, na minha idade, que eu tenho 66 anos, ou na sua, que é um pouquinho mais velho do que eu, tem muita gente, mas muita gente. Se você vir aqui no Guarujá, você vai ver que tem muita gente que está com depressão. Aí você pergunta assim, mas qual a razão de você estar deprimido, né? Que nós conversamos. Aí a pergunta que eu te faço, por que uma pessoa que está com depressão, com 66 anos, por que não? O que ela deveria fazer quando ela está com depressão? Que foi o que nós conversamos.
Então, se você está sentindo que você está cada vez mais triste, não está tendo mais vontade de fazer as coisas, aquele brilho que a vida tinha não tem mais. Você já acha não tudo tem ruim? ânimo, não tem ânimo mais para sair, para assistir um teatro, para passear na praia. Então, cuidado, você pode estar com depressão. E é lógico que existem vários tipos, né, de depressão, vários graus. Sim. Então, quando você começa a sentir essa tristeza, você tem que ter uma válvula de escape. Sim, que é o que eu Você tem faço. que ir atrás. Geralmente, a válvula mais saudável que tem é a prática de esporte e de exercício físico. Por quê? Porque agora nós vamos contar a cereja do bolo. Sim. Né? Cada vez que você faz um exercício, que você utiliza o músculo libera um hormônio, as miocinas. Sim. E esses hormônios, eles vão até o cérebro e ativam no cérebro a fabricação de transmissores cerebrais. Eles funcionam como um correio. Isso, os transmissores, exatamente, eles vão lá nos centros cerebrais, nas várias áreas cerebrais e vão ativar essas áreas. Vão fazer novas conexões, vão fazer com que esse cérebro tenha capacidade funcional muito maior. Então você começa a ter melhora da atenção, melhora Da memória, da memória, né, que é o vigor. melhor da memória, você tem a capacidade de decisão, de tomar decisões mais rápidas, você não fica lentificado, você não fica assim, você é como se estivesse engraxado o teu cérebro, né? E além É como se fosse um motor, na verdade, e tivesse uma graxa, né? O motor começa a funcionar melhor. Isso, né? ele não está lá raspando aqui, Sim, batendo sim. pino, né? Então, no cérebro você libera muito com exercício, principalmente a dopamina Dopamina. e a serotonina. E endorfina, né? E as endorfinas. A serotonina e a dopamina estão implicadas em algumas doenças cerebrais da idade, degenerativas, Sim. né? Então, ativa isso também. Tem gente dizendo que o Alzheimer também é muito bom. Outros trabalhos falam que o Parkinson melhora bastante Sim. no início, quando você está praticando Sim. alguma atividade. E as endorfinas também são liberadas, elas são analgésicos que a gente tem no organismo. Então, se você tem uma dor, um desconforto, alguma coisa, você libera mais endorfina. E a endorfina serve justamente para isso. É lógico que se a dor for muito aguda, for uma coisa assim, você vai precisar de um analgésico. É Mas por isso que eu tô normalmente- com esse negócio no pé e não tá doendo tanto, porque eu tô fazendo exercício. Eu continuo Exatamente. fazendo exercício do mesmo jeito. Você mobiliza, porque quando a pessoa tem dor e ela para de andar, ou Ela ela fica para, pior. ela começa a perder músculo e ela começa a diminuir todo o sistema de defesa dela. Então o que acontece? Quanto mais na cama você fica, quanto mais deitado, mais cansado, mais fadigado e com mais dor, As pessoas que ficam extremamente sedentárias, elas têm muitas dores nas juntas, nas articulações, na pele. Às vezes você pergunta para a pessoa, eu tenho uma dor na perna, eu já passei no vascular, já passei no seu... E não tem, não acha dor nenhum. É perda muscular, né? Na verdade, eu E vou aí- fazer uma... Continua que eu Não, vou só para falar uma terminar o coisa. cérebro aqui. Então, o cérebro, na realidade, ele sofre uma influência muito grande do exercício físico e do esporte. E o esporte ainda traz uma coisa de positivo. O esporte, ele faz você trabalhar em grupo, você se Sim. sociabilizar. Sim. E a pior coisa que tem na terceira idade é o isolamento da pessoa. Exatamente. Que pode ser através da dança, né? Que inclusive A aqui dança. tem estabelecimentos que fazem dança da terceira idade, que é o máximo. Exatamente. Porque elas vão se relacionar e vão, né, começa a conversar e troca ideia e a pessoa vai se animando. Porque na verdade, através do esporte, você obtém, eu vejo por mim, né? Uma alegria assim fantástica. Ninguém precisa falar nada pra você que você tá alegre. Você já fica Você feliz, já tá só feliz. de pensar em... eu Sim. vou hoje para tal... Sim. né? Então o cérebro necessita dessa ajuda muscular para ele funcionar bem, de forma adequada. O organismo precisa do exercício para ele não perder massa muscular, não perder osso. O sistema cardiovascular precisa do exercício para ele trabalhar numa performance melhor, para mandar oxigenação para todos os órgãos. Então, o que existe dentro do esporte? Tudo isso. Tem esporte que usa o aeróbico, o anaeróbico, Sim, anaeróbico. por exemplo, o surf. O surf faz coisa de louco. Sim. Você usa tudo, você rema, Sim. você nada, você Coordenação equilibra, motora. coordenação. A dança também, você Sim. tem a coordenação, você escuta a música, tem que dar o passo certo, tem que fazer todo o processo. Sim. Então isso ensina o nosso cérebro, que na realidade esses transmissores cerebrais, isso tudo, vai fazer com que o seu cérebro tenha aquilo que é chamado de neuroplasticidade. Sim. Ele se adapte de uma forma positiva, as sinapses funcionem bem, que são as ligações entre as células, e faz com que você também
tenha uma saúde mental, sem Sim. depressão, sem ansiedade, que ajuda muito, e trabalhar as suas perdas, porque ninguém na terceira idade passa ileso de perdas. Na verdade é o seguinte, é que nós estávamos comentando, né? Problemas eu tenho, você tem, a Diva tem, todos nós temos. Mas isto quer dizer que eu vou sair quando eu estou com problema, eu vou fazer exercício. Aí eu volto do exercício, eu vou continuar com o problema. Só que a maneira como eu vou encarar vai ser diferente. Porque eu vou estar mais calma, vou estar mais paciente, eu vou estar com a cabeça melhor, então eu vou ter condições de ter soluções melhores. Soluções. E vou achar soluções melhores, vou ficar mais calmo. E adaptação, por exemplo, é uma situação ruim Sim. também. Você tem, por exemplo, eu dou o exemplo que eu acho que é uma coisa terrível, um filho ou muito doente, Sim. ou um familiar bem chegado no uso de drogas. Você não vai resolver a droga Não. da pessoa, nem a doença da pessoa. Também não. Mas você vai começar a ter aquela válvula de escape, você vai chegar cheio de serotonina alegria. cerebral, de alegria, sair daquele ambiente pesado, e você vai ter como reagir isso. Sim. Então, os livros de geriatria, geralmente eles falam, todos os idosos, o envelhecer bem está ligado aqui. Aqui você tem a capacidade de combater as suas perdas, de combater Sim. os seus problemas. Sim. Aquele que combate bem, ele vai ter um envelhecimento saudável. Sim. Aquele que sofre, que fica em casa, isolado, deitado, cansado. Por isso que o não esporte vai. é tão importante. Agora uma pergunta que eu ia fazer para você, que é Bárbara, eu tenho uma afirmação que quem inventou isso foi eu e meu marido. Que é assim, que nós inventamos isso. Que é mais esporte e menos remédio, não é isso? Mas é isso. Se você for procurar, a pessoa que procura o esporte, ela diminui a dosagem de insulina ou do antidiabético oral, a diminuição do colesterol, ela tem menos remédios. Ela não tem que tomar remédio nenhum para dormir, Olha porque você só, desmaia. todo mundo fala, eu estou deprimido, eu quero um antidepressivo. Gente, o antidepressivo, ele vai solucionar os casos mais graves. Sim. O psiquiatra vai indicar um Sim. antidepressivo para situações muito graves. Mas antes de chegar a grande nisso, maioria não chega nisso. mas antes de chegar nisso, se você fizer esporte, realmente você não vai ter problema nenhum. Você pode não ter. Existem aquelas depressões que são endógenas, são depressões Sim. familiares, são Sim. muito graves. Essa não tem como sair, Sim. mas o esporte melhora. Sim, tá? Mas para você começar a ficar triste em casa e deprimido, você vai chegar num grau maior. Sim. E o esporte segura você ali, você vai ter outras trajetórias, você vai ter outras soluções, você vai enxergar o mundo de outra forma. Sim, porque na verdade, quando você olha para dentro, né, é uma coisa. Quando você olha para fora, você sonha. Para dentro, você reflete, medita, não é? E você vai se conhecendo, você vai fazer esporte, você vai ficar ótimo. Porque esporte é saúde. É. E nós estamos numa cidade, gente, vocês têm que aproveitar. Tem tudo aqui para vocês fazerem esporte, tudo. Ainda mais essa vista maravilhosa, essa praia linda. Tem que aproveitar, acordar de manhã. Não tem. E tudo bem que eu vou à academia porque eu sou idosa, eu tenho que ir na academia. Terceira idade. Nós não somos idosos. Nós somos. Nós somos adolescentes. Adolescentes, nós estamos na Então, adolescência. Então, na verdade, é o seguinte, pelo menos a gente tem tudo para aproveitar, então não precisa, temos que ir na academia, mas vamos à praia, vamos correr na praia, vamos andar na praia, né? Vamos jogar futebol, jogar basquete, dançar. Vamos, né? Nossa, tem tanta coisa importante, caminhadas em grupo, não é? Tem yogas na nossa praia. Tem a yoga da Fernanda maravilhosa, às 6h30, terça e quinta-feira. Então, tem tudo. Gente, vamos trabalhar o nosso corpo, porque o nosso cérebro está dependendo do nosso corpo. E o corpo depende do nosso esporte. Então, gente, alô?